Você sente que precisaria de 48 horas para dar conta de tudo? Cuidar das crianças, trabalhar, cuidar da casa, estudar. Ufa, é muita coisa. Parece impossível, mas calma aí. Hoje eu vou te dar dicas de como ter uma rotina muito mais organizada, leve, sem deixar as coisas mais importantes de lado. Olá, bem-vindos ao meu canal. Sou Dai Mendes e aqui falamos sobre maternidade, organização e rotina. É verdade que a realidade com filhos parece assim impossível da gente conciliar outras tarefas, mas não é. Eu vou te mostrar na prática como eu faço aqui na minha casa. Então vamos lá. Primeira dica: fazer um planejamento semanal. Então você vai organizar todo o seu dia da semana com tarefas possíveis de ser realizados. E assim, vamos começar aos poucos. Então, assim, algumas dicas para você colocar aí na sua organização diária. Primeira coisa, é hora que você vai dormir e a hora que você vai acordar. As suas orações pessoais, para quem tem uma vida espiritual. Então, coloca os horários que você vai fazer as suas orações. Depois, um tempo com o esposo. Tempo com as crianças, atividades com as crianças. Aqui eu trouxe uma colinha. O sono das crianças, que hora que é a soneca de cada uma delas, o cardápio, quando que eu vou preparar o meu cardápio, tarefas de casa, quais dias e quais tarefas eu vou fazer da casa, leitura pessoal, hora de cozinhar, quanto que eu vou cozinhar, o dia que eu vou cozinhar, estudo, qual que é o horário do dia que eu vou estudar, qual que é o horário do dia que eu vou tirar para o trabalho, qual que é o horário do dia e qual dia eu vou resolver as pendências, cuidado pessoal, atividade física e lazer. Parece muita coisa, né? Mas assim, são 7 dias. Dá para organizar. A segunda dica é: tenha foco. Então, assim, você foi lá, organizou, planejou a sua semana. Então, agora você vai ter foco, focar nas coisas que você precisa fazer naquele dia que você organizou na sua agenda, ou no seu planner. Então, assim, pra gente tomar constância nas coisas, a gente precisa primeiro começar com muito foco, aos poucos, mas assim, sem distrações. Então, assim, o que eu indico você a fazer? No começo é mais difícil, assim, porque a gente tá começando uma nova rotina, organizar as coisas. Então, assim, vai ser mais difícil mesmo. É normal que seja mais difícil mesmo. Qualquer hábito que a gente vai colocar na nossa vida, ele se torna difícil, muito difícil no início. Então, assim, persistência, foco. Coloca um timer em todas as atividades que você vai fazer. Então, se eu for tirar um tempo para estudar, quanto tempo que eu tirei para me estudar naquele dia? Ah, 1 hora. Vou lá colocar o time de 1 hora. Nessa 1 hora, eu vou focar. Não vou fazer outra coisa que não seja estudar. Eu tenho 10 minutos agora, depois do almoço, para eu fazer a minha meditação, a minha oração. 10 minutos ali, concentrado com foco. Isso vai ajudar você a criar constância, a se sentir que você fez as coisas, que você esteve nas coisas. Faz o que deves e está naquilo que você está fazendo. Então, assim, é muito importante que a gente sente que a gente está ali e que a nossa cabeça não está em outro lugar. E isso também vai diminuindo muito a ansiedade, muitas coisas. Então, assim, é importante. Foco. Terceira dica. A terceira dica é: encha o potinho de amor dos seus filhos. O que quer dizer? Encher o potinho de amor, a primeira coisa que você fizer no seu dia, seja assim, dar muito afeto, muito carinho para os seus filhos. Quando você enche o potinho de amor deles, ou quando você dá esse afeto que eles precisam, tende a eles, tipo, ir brincar, fazer as coisas que eles gostam, e você ir fazer as suas coisas com mais tranquilidade. Então, assim, cada um vai ter uma forma de encher esse potinho de amor. Muitos gostam da leitura, outros gostam de brincar com a mãe, um tipo de brincadeira, fazer uma atividade, tirar uns minutinhos do seu dia e dar essa atenção total para eles. E também, uma outra coisa é olhar se eles estão bem higienizados, se eles estão bem alimentados. Isso tudo vai, assim, trazer uma possibilidade de que você não fique parando muito o seu tempo para atender a criança, porque ela está se sentindo bem, porque ela recebeu afeto, ela recebeu alimento, ela recebeu higiene, né? Tomou água. Então, assim, isso ajuda muito mesmo a elas ficarem tranquilas e a gente poder também desenvolver as nossas tarefas. A quarta dica é: escolha atividades para você fazer enquanto as crianças estiverem acordadas, que sejam possíveis, até para elas poderem participar. Então, assim, o que eu vejo aqui na minha realidade é que eu faço aqui dá super certo. É mais tarefas domésticas. Algumas tarefas domésticas dá para fazer com as crianças e é até importante que elas também, assim, não vê que as coisas foram feitas e que tá tudo bonitinho ali. E
e elas não sabem como são feitas ou como, por que que uma casa tá limpa, por que que uma roupa tá limpa. Então, assim, você olhar a idade da criança e dependendo da idade dela, você vai dando responsabilidades para ela. Então, assim, uma criança que ela já sabe andar. Na verdade, assim, minha filha nem anda ainda. Ela já guarda os brinquedos, por exemplo. Então, assim, a gente vai ensinando. É, colocar a roupa na máquina, ajudar a enxaguar uma louça ou lavar as mais fáceis, passar uma bucha, dependendo da criança, da idade da criança. Até varrer, se você tiver aquelas vassourinhas pequenininhas, dá pra colocar eles para varrerem, colocar uma fralda no lixo, ou lixo mesmo que a gente descarta ali na cozinha, pedir para jogar no lixo. Então, assim, dá para trazer as crianças muito para perto da gente quando a gente está fazendo essas tarefas. E é importante que a gente faça esse tipo de tarefa quando elas estejam acordadas, até para trazer uma certa tranquilidade, porque se eu for começar uma atividade que me exija muito foco, muita atenção, vai ser assim um pouco difícil, vai trazer também muitas situações assim de falta de paciência, né, com eles. Eles vão, às vezes, te chamar o tempo todo. Às vezes, a gente vai fazer uma ligação, por exemplo, sei lá, marcar uma consulta, alguma coisa assim importante que a gente vai fazer, eles estão ali querendo a nossa atenção. A gente não sabe quem que a gente atende. Então, assim, é importante a gente, olha, essas atividades aqui eu vou colocar no horário que as crianças estejam acordadas. E a quinta é, escolha atividades, né, que sejam, por exemplo, o estudo, algumas pendências mais, assim, importantes, o trabalho, o cuidado pessoal, é, escolha fazer no horário que eles estejam dormindo. É até importante, assim, para você mesmo, principalmente, assim, sei lá, você vai fazer uma unha, é importante que você faça aquela unha ali, que você esteja, né, sozinha, coloca um cafezinho ali, uma leitura, o estudo. Então, assim, coloca ali um cafezinho, vai tomando. Isso também é um descanso. Descansar não é somente deitar, ficar sem fazer nada. Na verdade, a mudança de atividade já é um descanso. E a rotina nada mais é do que esse planejamento nada mais é do que trazer todas as realidades para a nossa vida. Então, assim, eu consigo fazer muitas tarefas durante o dia se eu organizar ela e se eu for fazendo de pequenas porções. São as pequenas coisas que nos levam a grandes coisas. Então, escolha isso, escolha fazer as atividades que exijam mais atenção ou que exijam mais, assim, um tempo para você mesmo, de cuidar de você quando eles estiverem dormindo. E a sexta dica é: o dia começa na noite anterior. Nossa, assim, para mim foi muito importante quando eu comecei a colocar na prática essa dica, sabe, assim, que eu recebi de outras pessoas e realmente eu coloquei e, assim, fez toda a diferença. Então, assim, coisas, por exemplo, que eu fazia com as crianças, que eu gastava, tipo, uma hora é, quando eu faço na noite anterior, quando elas já estão dormindo, eu gasto tipo 20 minutos. Então, assim, como é importante. Então, assim, aquilo que você puder adiantar, adiante na noite anterior. Principalmente, assim, já deixa uma comida pré-preparada, a casa limpa. Faz toda a diferença no outro dia, quando as crianças acordam e a gente tem um foco maior ali com elas. Até pra gente conseguir colocar aquela dica em prática lá do potinho do amor, né? Então, assim, eu não tô com a cabeça em mil e uma coisa, eu tô com a cabeça ali com eles. Então, assim, é uma dica muito, muito, muito legal de adiantar as coisas, deixar a mesa do café pronta, sei lá, alguma atividade assim que eu precise fazer e que no outro dia eu sei que eu não vou conseguir fazer com as crianças. Adiante ela também à noite. E assim, claro que, né, uma vida com filhos uma vida adulta é uma vida cansativa. Independente da sua realidade, se você trabalha fora, se você trabalha em casa, a vida do adulto é cheia de responsabilidades mesmo e é cansativo mesmo. Só que vai depender da forma como a gente leva essa vida. Então, assim, de qualquer jeito, ela vai ser assim. Só que ela pode ser assim, cansativa e leve, ou ela pode ser cansativa, estressante e sentimento de culpa. Então, assim, quando a gente tem uma rotina organizada, principalmente com filhos, na verdade, assim, eu vejo todas as pessoas, independente se tem filho ou não, mas assim, aqui a gente tá focando nisso, se a gente organiza a vida, você traz leveza não só para sua vida, mas para a vida de todos que estão na sua casa. E assim, à noite você vai estar espremida como limão, com certeza. Vai sim, você tá muito cansada, mas você vai saber que tudo que você fez, você colocou uma intenção, você colocou um sentido, porque você realmente estava ali naquilo que você estava fazendo. E, além do mais, você não vai ter aquele sentimento de culpa. Nossa, eu estou cansada, mas eu estou aliviada. E nada melhor do que uma noite de sono para o outro dia ter um bom recomeço. Então, essas são as dicas que eu escolhi, né, para dar para vocês, que eu faço aqui na prática, que dão muito certo e que dá, assim, muita oportunidade para eu fazer outras tarefas que não seja só ali cuidar dos filhos. Mas, assim, eu consigo estudar, eu consigo
trabalhar, eu consigo fazer as minhas leituras, eu consigo ter tempo para as crianças, eu consigo organizar um cardápio que traz nutrição para toda a família. Então, assim, no começo, para quem, assim, tá toda com a vida bagunçada e tal, assim, e não tem rotina, não tem um planejamento, vai ser difícil mesmo. Mas depois, com o tempo, as coisas vão se encaixando e você vai ver que vai ser muito bom para você e para toda a sua família, tá bom? Então, escreva aqui nos comentários qual a tarefa mais difícil que você tenta realizar com as crianças aí, na rotina das crianças, e é difícil para você, tá bom? E não deixe de se inscrever no meu canal. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!